Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Neyman. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês os 10 principais certificados de proficiência que você pode ter que vão auxiliar no seu currículo. No outro vídeo que eu já fiz, eu falei um pouco sobre a importância dos certificados de proficiência. Mas agora eu vou resumir antes de falar sobre quais são os melhores e vou dizer o seguinte: o certificado de proficiência, ele é um documento que você vai obter que vai lhe auxiliar na validação de que você fala um idioma em determinada potência, capacidade, né, em um determinado nível. E cada um deles tem uma finalidade. Uns são melhores para uma coisa, para o setor, vamos dizer, profissional, outros para o setor acadêmico. Então eu vou citar aqui os 10, você fique atento e veja qual melhor se adequa à sua necessidade. Agora vamos para o centro desse vídeo, que é falar os 10 principais certificados. O número 10 é o C2 Proficiency. Gente, o C2 Proficiency, ele tá aqui no último, porque, na verdade, ele é da Cambridge, ele é vitalício, tá? Ele é o nível C2, é o nível mais avançado do quadro europeu. Então, vocês sabem que existe o quadro europeu, que é um quadro de proficiência que estabelece os níveis de proficiência, que começa do A1 e vai até o C2. Normalmente o C2 é para professores, profissionais da educação que trabalham com o idioma, né? Então ele tem um nível de exigência maior. Qualquer um do Cambridge, ele tá aí nessa escala porque ele é vitalício. E os de inglês, em geral, eles são de não são de vitaliciedade, eles são de duração de 2 a 4 anos, 2 anos mais ou menos, você tem que fazer o certificado de novo. Então é por isso que o Cambridge, o C2 Proficiency da Cambridge, ele é colocado no número 10 da lista de vários, que tem outros idiomas, tá? Então é isso. Mas ele tem um reconhecimento global, ele tem uns padrões bem elevados. Normalmente você precisa fazer um curso para fazer esse certificado. Quando eu tirei que o meu não é C2, né? O meu não é esse nível de ostentação. Mas eu precisei fazer também o C2, precisei fazer também o curso, paguei um curso para fazer esse certificado, porque ele não é fácil, principalmente a parte de Reading and Use of English é bem complexo. Mais o tempo, né? Pouco tempo que você tem para fazer. E ele tem um viés acadêmico e profissional, tá? E ele é feito pela Cambridge Assessment English. O nono lugar em termos de certificado, que é o CILS, que é o CILS, que é Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, que é um certificado emitido pela Universidade per Stranieri di Siena, Itália. É vitalício, é um principal cidadão único, eu não sei se existem outros, mas esse é o principal, mais conhecido certificado de italiano. Ele tem um reconhecimento global, é um teste bastante abrangente e tem a preparação voltada para a vida real, porque assim, as universidades elas vão pedir, se você fala italiano, mais para saber se você vai conseguir entrar na convivência em geral e participar da produção acadêmica, mas assim, muito da produção acadêmica, por exemplo, se você for trabalhar numa empresa, a produção é feita em inglês, e se você for trabalhar numa empresa, é mais pelo tempo da convivência, a capacidade sua de participar das reuniões, de participar da convivência dentro da empresa, tá? O oitavo lugar é o GLPT, que é o Japanese Proficiency Test. Ele é produzido pela Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services. Ele é vitalício. Ele também tem um reconhecimento internacional, é o principal certificado de japonês do mundo. Ele tem níveis diferentes do quadro europeu, então ele vai de N5, que é o básico, e vai para o N1, que é o mais avançado. Ele tem a preparação voltada para a vida real, assim como o italiano. Ele sabe que a maioria das coisas é feita em inglês, né? Então ele é mais voltado para a questão da vida real, a convivência, a realidade da instituição, como é que você vai participar. Se você não sabe falar nada de japonês, gente, a gente fala japonês no nosso dia a dia, como é que é? Então ele tem também um viés acadêmico e profissional, tá? Depois, o sétimo lugar é o Test DAF, que é o Test Deutsch als Fremdsprache. Não sei, gente. Mein Deutsch ist kaputt. Ele é o teste de alemão, tá? É um teste que ele é vitalício. Ele é feito pela Test DAF Institut am Hagen, da Alemanha, Deutschland. E é de reconhecimento internacional. Ele tem aceitação na Alemanha, na Áustria e na Suíça, que são os países que falam alemão.
Ele tem a preparação voltada para a vida real, assim como o japonês, assim como o italiano, tem a mesma característica. E ele tem um perfil acadêmico e profissional, tá? Ele é voltado para as duas vertentes, mas ele também vai pedir, se você for para a Universidade da Alemanha, ele vai pedir o seu certificado de inglês também, tá? Depois a gente tem o 6º lugar, que é o HSK, que esse é dificílimo de falar, que é o Hanyu Shuiping Kaoshi, que é o teste de chinês, tá? Ele é de reconhecimento internacional, ele é acadêmico e profissional e também voltado para a vida real, assim como os outros, né? Que nós mencionamos. Ele também tem um viés, ele tem um prazo vitalício de vigência e ele é feito pelo órgão do Ministério de Educação da China, que é o Hanban. Agora nós vamos para o DELE, que é o número 5, Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira, que ele é produzido pelo Instituto Cervantes, é vitalício também. Ele segue o quadro europeu de A1 a C1, como eu mencionei no Cambridge. Ele tem um reconhecimento internacional, é muito abrangente. Tem uma preparação voltada para a vida real, apesar de que tem também aquela parte de reading and use of Spanish, que não leitura e uso da gramática, né, do espanhol. Ele vai se preocupar muito com isso. E também ele é acadêmico profissional. Então, se você for para uma universidade espanhola, uma universidade de língua espanhola, a maioria das universidades vai pedir esse certificado. Você vai colocar ele, mas se for uma universidade internacional, por exemplo, eles vão também pedir um certificado de língua inglesa junto, tá? Mas é muito bom você ter os certificados, independente se eles vão pedir 1, 2, 3 certificados. Depois a gente tem o DELF e DALF. O DELF, que se eu não me engano é o mais iniciante. Ele é o Diplôme d'études en langue française. E depois a gente tem o DALF, que é o mais avançado, que é Diplôme d'approfondie de langue française. O reconhecimento internacional, qualquer universidade francesa, qualquer universidade de países que são de língua francesa, vão pedir um certificado de língua francesa e vão valorizar um DALF, tá? Ele é bastante abrangente, assim como o certificado de espanhol, ele também segue o quadro europeu, né? Normalmente os certificados são emitidos por instituições europeias, eles seguem o quadro europeu, então ele vai do A1 até o C2 também. Ele é baseado na vida real, ele tem essa vinculação, que não é muito comum, por exemplo, no certificado de língua inglesa, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele tem um viés acadêmico e profissional e ele também é vitalício, tá? Ele é feito pelo Ministério da Educação Nacional da França, né? Ministério, eu não sei como é que fala, Ministério da Educação Nacional da França, que eles mudam os nomes, né? Pra mexer com a gente. Depois a gente tem no 3º lugar, agora a gente já tá no top 3, não é 3, não, gente, é 3. Pra não tirarem meu certificado, depois de ouvirem isso. É o IELTS. O IELTS é o International English Testing System. Ele tem a validade de 2 anos, como eu mencionei, ele é diferente, porque normalmente as empresas, as instituições, elas querem saber, cara, você está falando esse nível hoje? E aí eles dão um prazo de 2 anos pra saber se você realmente está falando isso tudo. Aí eles vão pedir pra você renovar e tem uma nota. Você vai ter que demonstrar uma nota pra poder apresentar esse seu certificado. É diferente do, por exemplo, se você for fazer o DELE, o Cambridge, etc. Você vai chegar no nível e tá tudo bem. Você vai tirar uma nota, mas aquela nota vai te colocar naquele espaço, né, do nível que você tá. No caso desses, não. No caso, você tem que tirar uma nota pra você, vamos dizer, você quer aplicar para determinada universidade, eles vão pedir uma nota pra você. Uma nota base, uma nota de corte, né? Se você não tiver, ou você vai fazer um outro certificado, ou você não vai conseguir seu posto. Sua vaga. Ele é feito pela British Council. Ai, meu Deus. Eu vou botar aí, gente. Eu esqueci o nome. Eu escrevi aqui de um jeito que não tem como ler. IELTS Australia, Cambridge Assessment. Eu tô aqui com um equívoco, né? Que eu falei que normalmente os europeus seguem o quadro europeu. Agora eu também fiquei em dúvida se o IELTS ele segue o quadro europeu, mas eu tenho a impressão que ele é por nota. Eu vou colocar aqui também essa anotação aqui pra vocês, tá? Se eu tô falando besteira ou se não. Mas eu tenho pra mim que ele é a partir de um número, né? Você tem um número que você vai tirar de nota e eles vão te dar essa base de corte. Apesar dele ser feito pela British Council, acho que é Council, e Cambridge Assessment English as well, tá?
Depois a gente tem no segundo lugar o TOEFL. O TOEFL é o Test of English as a Foreign Language. É também de 2 anos. O TOEFL, eu sei que ele tem uma nota. Você tem que chegar a um número, né, de 100 e tantos lá que você tem que tirar para você entrar em determinados lugares, alguns postos de educação, né? E ele é feito pela ETS, Educational Testing System. Ele tem 2 formatos, que é o Internet Based, que é o IBT, e o PBT. IBT é o Internet Based Test, que é feito online, e você tem o PBT, que é Paper Based Test. Ele é de ampla aceitação. Normalmente, quando eles pedem nos Estados Unidos, tem muito isso, né? Nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, eles pedem muito esses testes do TOEFL, mais do que o Cambridge. Então, o Cambridge, como eu mencionei, ele é mais utilizado na Europa, tá? E ele tem ampla aceitação e ele tem a questão da adaptação e segurança, né? Essa questão de fazer online, tudo isso, ele se adapta muito à realidade da pessoa. E ele também tem essa questão da segurança, principalmente no período daquela doença que teve que parou o mundo, sabe? Você podia fazer online e isso trouxe muita segurança para as pessoas que estavam ali sem saber se poderiam fazer o teste, né? Porque estavam com medo de se contaminar. Tá. E o primeiro de todos, que é o mais top das galáxias, é o TOEIC. Nota 0, nota dó pra mim com essa pronúncia aqui. É Test of English for International Communication. Ele é vitalício, ele é feito também pela mesma instituição que faz o TOEFL, é o ETS, Educational Testing System. Ele é vitalício, tá? Diferentemente dos outros. E ele tem 2 seções, ele é o Listening and Reading. E ele tem um foco no inglês empresarial, ele é mais voltado para quem vai para o setor profissional e não para o acadêmico, ele é mais solicitado nessa questão. Eu acredito que ele tem esse viés justamente por isso, né? Porque no âmbito acadêmico a gente não precisa saber se a pessoa está sabendo tanto, né? Tipo, precisa saber, mas não tem aquele desespero, por exemplo, de quando você vai fazer um trabalho acadêmico e a pessoa não sabe escrever, né? No âmbito profissional, um pouquinho mais liberada a coisa, né? A pontuação, ela abrange de 10 a 900 e ela tem uma ampla aceitação. Esse certificado tem uma ampla aceitação internacional. Gente, eu espero ter trazido aqui várias informações que vocês não sabiam. Espero ter ajudado vocês a tirar dessas dúvidas sobre certificados. Gente, muita gente pergunta sobre certificados, você não tem noção. E é uma coisa assim que basicamente não é tão difícil, né, de você saber. E é isso aí. Eu aconselho no final, minhas considerações finais. Se você nunca fez o teste, você é uma pessoa que não tem aquela capacidade de estudar sozinho tão boa, faça o curso de preparação do teste. Vá atrás, pague essa grana, vale a pena, gente. Eu já fiz. O Cambridge eu fiz assim. O dele eu não fiz teste, porque não fiz esse curso, mas o Cambridge eu fiz e eu não me arrependo, eu acho que foi excelente. Eu fiz na época com a cultura inglesa, tá? Foi muito bom, eu fiz online. E tinha uma turma, o pessoal, foi muito bem acompanhada. Não tô ganhando jabá com isso não, gente, mas foi muito bom mesmo. E o dele, se você também não tem habilidade de estudar sozinho, você sente que você precisa de um professor, também vale a pena fazer. E futuramente eu quero fazer o de francês e eu provavelmente vou também contratar um curso, um professor pra me dar aula, porque, gente, é muito bom. Você já chega com aquela tranquilidade de saber que, tipo assim, cara, eu não preciso me desesperar. Eu sei como é que é esse negócio, entendeu? E aí você, inclusive, ajuda as pessoas. Porque eu mesma, quando eu fiz o Cambridge, tinha um menino que fez o listening comigo, fez o speaking comigo, que tinha que fazer em dupla, e o menino não sabia nada da prova. E eu fui lá e acalmei ele e falei, gente, é assim, blá, 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 e o menino acalmou. Então é isso aí. Se vocês forem fazer, sigam essas dicas. Espero ajudar vocês. Beijos e queijos. Depois eu falo um pouco sobre a minha experiência de cada teste, o que eu achei e tal. Eu acho que muita gente vai querer saber, né? Beijo, tchau.